E hoje eu vou revelar aí o segredo para vocês do bizu. Bom, pessoal, então boa noite a todos e todas que estão aí. Eu vou revelar o bizu para vocês aqui hoje. Então, muita gente sempre se pergunta, né, o que é o bizu, né? Qual é o bizu? Vocês já devem ter ouvido algumas vezes sobre a palavra bizu, mas as pessoas ficam se perguntando, dá o bizu da química aí, dá o bizu da matemática aí. Na verdade, só tem o bizu da matemática, gente. E o bizu nada mais é do que um livro. Sim, o bizu é isto aqui, ó. Nada mais é do que este livro aqui. Então, quando alguém pergunta assim, o que é o bizu? O bizu é esse livro. E na verdade, gente, por que tem esse nome bizu, tá? Porque o nome do autor é Etienne Bizu. E aí, a galera aqui no Brasil, né, falando, me passa o livro do bizu, ficou, me passa o livro do bizu. Esse livro, ele era muito utilizado pela galera da área militar, tá? Ele foi utilizado muito na França e Portugal e aqui no Brasil. Ele era um livro de aritmética básica para nivelar a galera toda. Então, esse livro ele é muito importante, tá? Ele foi bastante utilizado e os professores utilizavam esse livro para dar as provas, os exercícios, os trabalhos. E aí a galera falava assim, né? Me passa o bizu, me passa o bizu. E ficou então o nome do livro, o livro do bizu. E depois de um tempo a galera sempre falava, dá o bizu aí, dá o bizu. Então o bizu era a dica, era a parte importante da matemática ali que você não podia perder, era o bizu. Então ficou aí, este é o bizu. E a boa notícia é que eu vou dar o bizu para você. Se você está assistindo esse vídeo, na descrição desse vídeo, independente de onde ele estiver, se você está vendo no Facebook, no YouTube, no Instagram, eu vou deixar lá para você um link para você baixar o livro do bizu, totalmente gratuito. Esse livro ele é um livro francês, mas eu consegui para você em português. Então ele vai estar totalmente em português, o que facilita bastante a leitura. Então eu procurei esse livro, tive que baixar ele lá na Universidade de Coimbra. Esse livro tem distribuição gratuita pelo Ministério da Educação Francesa. E esse ministério ele libera então esse livro para você fazer reimpressões. Você não pode ganhar dinheiro com ele. Eu não estou vendendo esse livro, tá? É bom deixar claro isso. Esse livro é totalmente gratuito, você está recebendo o livro totalmente gratuito. Se você quiser, você pode entrar na Universidade de Coimbra e baixar o livro, mas dá um pouquinho de trabalho, eu gastei um tempo procurando. E você pode baixar também esse livro, sem ser pela Universidade de Coimbra, lá no Ministério da Educação francesa. Só que, se você for baixar lá, o que vai acontecer? Você vai ter que pegar em francês, se você baixar no Ministério da Educação francesa. Na Universidade de Coimbra você consegue baixar em português. Mas eu vou disponibilizar para você totalmente gratuito, você não vai pagar nada. É só clicar no link, você vai ser redirecionado para uma página. Lá você vai colocar o seu e-mail para receber no e-mail. Por que no e-mail? Pelo seguinte, gente. Esse livro ele é bem grande, tá? Ele está com 20 megas, ele foi digitalizado. Ele é um livro de 1848. A edição que eu peguei em português, se eu não me engano, é de 1812. E você vai receber esse livro no seu e-mail. Eu já testei com alguns e-mails, tem alguns que não chegam, tá? Mas, por exemplo, o e-mail do Gmail chega, tá? Então até 20 megas ele chega tranquilamente. Pode baixar pelo Gmail. Se você tem um Gmail, pode baixar pelo Gmail. Coloca lá o seu e-mail do Gmail e vai chegar para você. É importante que você bote um e-mail seu mesmo, porque se você colocar outro e-mail não vai chegar, tá bom? Então coloca o seu e-mail real para poder chegar para você. Vai chegar lá. É muito tranquilo de baixar, só colocar seus dados lá e vai chegar para você tranquilamente este livro gratuito no seu e-mail. Só precisa ser um e-mail que capte aí 20 megas. Então, e-mail do Gmail é a dica. Tá fazendo propaganda para a Google aqui não, mas realmente o e-mail dos caras é muito bom, como tudo que a Google faz. Hoje eu estou bastante acostumado com a Google. Então, galera, eu já tinha falado aí sobre o livro do Bizu e por que esse livro é mega importante. Eu sei que muita gente que está aqui, tá? Então eu vou falar um pouquinho da importância desse livro. E muita gente que está aqui, eu tenho certeza que tem dificuldade com matemática, tá? Então, a importância desse livro é o seguinte, tá? Então, vamos lá, ó. A importância do livro, tá bom? A importância desse livro é o seguinte. Esse livro foi escrito por um cara, que ele era um grande matemático, que é o Etienne Bizu. E o Bizu, o que aconteceu? Ele era um cara que estudava uma matemática de alto nível, tá? Então ele escreveu uns livros que são muito utilizados até hoje em Portugal, que é o livro de análise,
do Bizu, tem um livro de equações diferenciais, livro de cálculo, enfim. Mas e esses livros são muito densos, muito difíceis, né? Para um nível realmente superior. Tá? Se você tiver no nível superior, você pode procurar esses livros lá que você vai achar também. Esse eu não achei em português, tá? Só em francês mesmo, mas dá para ler. Mas esse livro aqui é um livro de aritmética, tá? Então esse livro, né, especialmente, tá? Ele é um livro de aritmética. Bom, para quem não sabe o que é aritmética, se você me perguntar, Rômulo, o que é aritmética? Então preste atenção. Aritmética, né, é basicamente a ciência dos números. Então você pega todos os números que você conhece, tá, e você consegue fazer operações com eles de forma que você consiga trabalhar com esses números mais rapidamente. E, eventualmente, você vai aplicar isso, né, na sua vida e tudo mais. Então, assim, a aritmética está muito ligada diretamente à nossa vida e ao trabalho ali, né, com os números. Porém, muita gente pensa que a aritmética é só manipulação, mas não é. Tá? Então, a aritmética é essa ciência aí que vai trabalhar com os números. Basicamente é isso. Bom, o Bizu, né, o Etienne Bizu, ele era um cara que sabia muita matemática, tá? Então, ele poderia ter trabalhado com outros livros muito mais robustos, muito mais difíceis de se entender, mas ele quis escrever um livro que fosse, vamos dizer assim, para um público que estivesse lá aprendendo, começando a matemática. Geralmente é difícil isso acontecer, gente. Por quê? Porque o cara que sabe muita matemática, muita mesmo, ele tem dificuldade para escrever o simples, entende? Porque é difícil mesmo, tá? Ele tem tanto conhecimento que ele não sabe o que cortar, o que é importante ali, o que ele não pode deixar de colocar. E ele escreveu esse livro que é uma obra primorosa, muita gente utilizou, como eu falei para vocês já no início do vídeo aqui da live, muita gente utilizou esse livro e utiliza até hoje. Esse livro foi utilizado nas escolas militares. Muitos dos problemas que você encontra até hoje aí, que rodam a internet, vieram desse livro, tá? Pelo menos assim, as ideias, né, vêm do livro. E o interessante desse livro, né, por que esse livro se destaca? Em primeiro lugar, é porque ele vai trabalhar com aritmética, então por isso que esse livro se destaca muito, tá? Deixa eu colocar aqui o aviso, né, que o livro está gratuito, tá? Aqui embaixo do vídeo depois. Eu ainda não coloquei ele lá, tá? Ele vai estar gratuito na hora que acabar essa live aqui. Eu vou colocar as informações para você, tá bom? O livro está disposto gratuitamente. Deixa eu colocar ele aqui. Né? Então, é só clicar no link, tá? Então, tem um link na descrição, tá bom? Link na descrição. Então, bom, é só pegar o link aí e você vai ter esse livro para você. E aí vai chegar no seu e-mail, obviamente, PDF. Se você quiser imprimir, você imprime, mas não é necessário imprimir, até porque ele é bem grande, tem 190 e poucas páginas. Bom, esse livro, gente, para vocês terem ideia, então, primeira coisa, né, ele vai trabalhar com aritmética, mas como eu falei para vocês, aritmética não é só fazer continha, tá? Muita gente acha que é só fazer conta, só tipo pegar uma conta aqui, né, sei lá, tipo 236 e dividir por 12. Então, isso aqui é uma operação aritmética. De fato, é uma operação aritmética. Mas a aritmética não é só chegar e fazer essa conta, tá bom? Não é só chegar e fazer essa conta. É, por exemplo, você criar um problema, né, e entender que 236 dividido por 12 satisfaz a solução desse problema. Por exemplo, você tem 236 balas e vai dividir para 12 crianças quantas balas cada uma vai ter, tá? No final das contas. Então, isso é aritmética, de certa forma, tá? Então, você pode ter problemas direcionados diretamente à aritmética. E a aritmética tem uma parte importante que é a conceituação. Bom, vamos com calma. A Raíssa está dizendo aqui, ó, já garantiu o meu. Eu vou explicar agora, Raíssa, o que é bacana aqui é como utilizar esse livro, tá? Então, esse livro ele é importante porque ele, de fato, vai te ajudar a dominar a matemática básica. E a matemática básica, eu estava até conversando com a Raíssa esses dias, né? A matemática básica ela tem uma questão muito forte, que é o seguinte. Quando a gente está trabalhando com a matemática básica, o que acontece? Quando você aprende, né? Você aprende lá no ensino fundamental e tal, depois você nunca mais vê. Aí você chega no ensino médio, se você não aprendeu matemática básica,
cara, você não sabe nada da matemática básica, porque, enfim, agora no ensino médio não te ensinam mais matemática básica. E aí você vê uma equação, não sabe resolver a equação. Mas por quê? Porque você não sabe equação? Não. Porque você não sabe matemática básica. Então a álgebra é prejudicada, a geometria é prejudicada, tá? Então assim, esse livro não vai resolver todos os teus problemas de matemática, mas vai resolver os problemas de base matemática, principalmente os problemas de base matemática no que depende da aritmética, tá? Então, basicamente é isso que ele vai resolver na tua vida, tá bom? Ele vai resolver então aqui, ó, o problema que ele vai resolver para você é a base, tá? Base da matemática, base de cálculo da matemática, vamos colocar assim, tá? Porque a parte da aritmética é isso que ela faz. E bom, o que é interessante nesse livro, tá? Então vou explicar como é que vocês que baixarem esse livro vão trabalhar com esse livro. Tá? Esse livro ele é muito legal, cara. Eu fiquei sabendo dessa história do Bizu. E aí eu quis realmente comprar o livro, comprei o livro, tá? Eu tenho ele impresso aqui em casa, já até mostrei pra galera aí. Ele não tá aqui do meu lado agora, porque eu tava fazendo umas coisas e eu até procurei aqui pra ver se ele tava por aqui. Mas ele tá lá no outro quarto. Enfim. Então, esse livro eu comprei porque eu fiquei interessado por essa história aí do Bizu. Mas, cara, realmente o livro é interessante, tá? E eu vou explicar o porquê que ele é interessante. Então, o livro ele vai começar, por exemplo, com coisas muito básicas. Ele vai dizer primeiro o que é aritmética. Né? Então ele vai dizer, olha, aritmética é a ciência que vai estudar, né, os números e, enfim, os números têm uma relação direta, né, com a nossa vida e tal, blá, blá. Beleza. Então ele coloca lá, tipo, número 1, né? Número 1. O que é aritmética? E ele responde lá o que é aritmética. Então, ele faz definições, tá? O que é aritmética? Ele define, então, o que é aritmética. Depois, ele vai para a segunda parte lá. Enfim, eu não lembro se é exatamente essa ordem, tá? Mas ele vai perguntar lá assim, o que é um número, né? O que é um número? E aí, ele define também o que é um número, né? Então, ele diz que número é tudo aquilo que a gente pode, por exemplo, quando a gente quantifica alguma coisa, a gente atribui essa coisa a um número. Então, se eu consigo quantificar, por exemplo, quantas cadeiras tem na minha sala de aula. Então, se tem 34 cadeiras, esse número de cadeiras, né, vai receber o número aí 34. Quando tem algum significado, tá, ele chama de número. Ou quando não tem significado, a gente costuma chamar de numeral. Tá? Então, numeral é quando você tem o que a gente chama de número, por exemplo, 236. Se ele não significa nada, ele é só um numeral. Se são 236 balas, é um número. Então, ele vai definindo aqui, pouco a pouco, cada coisa. E numa sequência lógica. Isso é importante. Tá? Então, ele vai definindo as coisas. Tá? E aí, repara que aqui vem uma palavra importante. Guarda essa palavra. Tá? Essa palavra aqui é bem importante. Ela chama definição. Isso falta, gente, falta muito nos livros de matemática básica, principalmente os livros das crianças. Tá? Por quê? Porque na matemática básica, a definição ela é extremamente importante. Tá? Então, quando você define o que é um número, tudo que se parecer com aquilo que foi definido é um número. Entende? Então, assim, o Bizu, o que ele faz? Ele vai definindo cada coisa. E a partir das definições ele vai explicando. Tá? Então, por exemplo, quando ele define o que é uma multiplicação, né, ele vai definir a multiplicação porque ele já definiu o que é uma adição. Então, por exemplo, na multiplicação ele define que a multiplicação, por exemplo, de 5, tá, por 3, né, é fazer o quê? É pegar o 3 e somar o 3 5 vezes. Tá? Então, 5 mais 5... somar o 5 3 vezes, tá? 5 mais 5 mais 5. Então, 5 3 vezes. Ou você pode fazer o contrário, tá? Ou você pode fazer isso aqui, ó. Né? 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3. Então, ele vai fazer essas definições. Então, vai criar essas definições aí. Então, 5 3 vezes ou 3 5 vezes pode ser escrito dessa maneira aqui. E você vai ter o mesmo resultado. Né? Se você fizesse, por exemplo, uma fileira, né, de 5 bolinhas, ó, se você fizesse uma fileira de 5 bolinhas, tá? Então você tem 5 bolinhas aqui e 3 fileiras. Tá? Se você contar essa quantidade de bolinhas, por exemplo, o que vai acontecer? Você vai ter 15, né? Você tem
3 colunas aqui, né? E cada coluna tem 5 linhas. Então tem 5 bolinhas em cada coluna. Então tem 15 bolinhas no total. Mas se você pegar essa folha e virar essa folha ao contrário, tá? O que ia acontecer? Você ia ter isso aqui, né? Você ia ter isso aqui, ó, se você virasse ao contrário, tá? Você ia ter agora, né, 5 colunas, só que com 3 fileiras, né? E aí você continua tendo 15 bolinhas. O que é exatamente a mesma coisa. Ele então vai definindo essas coisas. Então o bizu ele é muito interessante, né? Porque ele vai trazendo problemas cada vez mais complicados. Então a primeira coisa que o bizu faz, que é muito, muito, muito importante, tá? É que ele dá para você a definição. A matemática, para quem não sabe, ela está apoiada em 3 pilares. Um pilar que ele é puramente filosófico, que são as definições. Tá? Por exemplo, você não vê o número 2 andando por aí. Você está andando na rua, passa o número 2 e te dá tchau. Isso não acontece. Tá? O número 2 não é algo concreto, é uma ideia que a gente tem. Qual é a ideia? A ideia é quantificar coisas. Então, quando eu quantifico coisas, eu tenho 2. Mas, por exemplo, quando eu falo 1/3, você não vê 1/3 andando por aí. E você não vê 1/3 em qualquer lugar. Qual é a ideia de ter 1/3? A ideia de ter 1/3 é pegar uma coisa que é inteira e dividir ela em 3. Por exemplo, uma pizza. Se você corta uma pizza em 3 partes, cada parte representa 1/3 da pizza. Então, é importante que quando você atribui, né, qualquer conceito filosófico, que esse conceito, qualquer conceito matemático, que ele esteja embasado em algum tipo de ideia. E essa ideia nada mais é do que a filosofia. Então, a matemática está baseada em três situações. Tá? A primeira, né, é a filosofia, a ideia, né, da coisa, que a gente chama de definição. Tá? Então, a gente tem que definir as coisas para que faça sentido para a gente, então, a matemática. E o livro do Bizu faz isso, ele vai definindo ponto a ponto. E o que é legal, então, é que, por exemplo, aqui vai ser o número 1, aqui vai ser o número 2, depois ele vai colocar o número 3, assim por diante. E quando ele precisa recorrer a alguma coisa, ele fala, olha lá no número 47, isso aí está escrito lá no número 47. Você volta lá, olha e está lá a definição. Então, qual é o importante? O importante é vocês seguindo essa ordem de definições no livro do Bizu, que é esse que está disponível para você, está na descrição do vídeo. Vai estar no final da live, na verdade, porque ainda não coloquei lá. Mas no final da live vai estar disposto para você lá. É só entrar no nosso canal. Se você não assina ainda o nosso canal, passa a assinar. Se você não segue a gente no Instagram, no Facebook, passa a seguir. E você vai receber isso lá no seu e-mail. Tá? Então, totalmente gratuito. Então, assim, o que acontece? Ele vai definindo essas coisas. Então, tem a primeira parte, que é a definição. Bom, depois da definição, qual é a ideia? A ideia depois da definição é a manipulação. Tá? O que é manipulação? Então, o primeiro passo da matemática. Tá? O primeiro passo da matemática é definição, que é o que o Bizu faz aqui nesse livro. Depois, o Bizu faz uma coisa bastante interessante, que também é a manipulação. O que é a manipulação? É ensinar de fato como é que as coisas funcionam. Tá? Então, quando a gente faz uma conta, por exemplo, você tem que entender qual é a manipulação que você faz nessa conta. Por exemplo, essa conta que eu coloquei aqui, ó, 236 dividido por 12. Como é que eu faço essa conta? Primeira coisa, pego aqui, ó, 236, né? E aí eu vou tentar dividir ele por 12. Então, a primeira coisa que eu faço é, aqui tem centena, dezena e unidade, aqui só tem unidade e dezena. Então aqui eu tenho 2 casas, aqui eu tenho 3. Eu sempre divido 2 casas por 2 casas. Então eu vou começar aqui, ó, dividindo o 23 por 12. Se não desse para dividir, porque aqui fosse um número menor do que 12, tipo 11, 10, 9, aí eu ia ter que utilizar 3 casas, tá? Mas como o 23 é maior do que 12, beleza, vou utilizar o 23. Então eu vou dividir 23 por 12, ou seja, eu quero um número que vezes 12 chegue próximo de 23, mas não ultrapasse 23. Bom, se eu fizer 12 vezes 1, né? 12 vezes 1, isso aqui dá o quê? Dá 12. Se eu fizesse 12 vezes 2, isso aqui chega muito próximo de 23, mas passa, ó, dá 24, passou uma unidade. Então, eu não posso utilizar o 2, eu tenho que utilizar o 1. Então, vou colocar o 1 aqui embaixo. 12 vezes 1, isso aqui vai dar 12. Tá? Isso que eu estou fazendo aqui agora, gente, nada mais é do que manipulação.
Estou manipulando os números. Então, na aritmética, a gente entende qual é o conceito de divisão. E o bizu vai fazer isso, vai te explicar qual é o conceito de definição, vai te dar o bizu da divisão. E aí, ó, ele vai te ensinar como é que faz. Então, 23 menos 12 dá o quê? Dá 11. Aí você vai fazer o quê? Vai baixar o 6. Baixou o 6, mesma coisa. Você tem que fazer 116 dividido por 12. Quando isso aqui acontece, quando o número fica muito próximo aqui, né, mas ultrapassa um pouquinho, geralmente o próximo vai ser vezes 9, tá? Então, geralmente é vezes 9 aqui. Isso é um bizu que eu estou te dando. Desculpa o trocadilho, mas 9 vezes 2, ó, 18, vai 1. 9 vezes 1, 9, mais 1 que foi 10, então vai dar 108. Tá? Então, se eu colocar o 9 aqui, ó, vai dar o quê? Vai dar 108. E quando eu diminuir 116, né? 116 menos 108, isso vai dar 8. Não dá mais para dividir, eu poderia colocar uma vírgula e continuar se eu estivesse fazendo uma conta decimal. Se não, é só vir aqui, ó, e fechei a conta. Beleza? Então, isso aqui nada mais é do que? Do que a manipulação. Tá? Então, aqui o bizu está te explicando como se faz a manipulação. Então, isso é bastante importante para a matemática e isso tem nesse livro também, tá? O que é bastante bacana desse livro. E aí tem uma terceira coisa, que é outro pilar da matemática, que são 3 pilares. Quando você pensa em pilar, gente, é o seguinte, né? Imagina um tripé, literalmente um tripé. Se você tirar uma dessas pernas, o que acontece? Cai, né? Então você tem 3 pernas segurando alguma coisa, tá? Você tem 3 pontos de apoio, se você tirar um, aquela coisa cai. Então, a matemática é igual. Você precisa desses 3 pontos de apoio. Né? Quais são os pontos? Definição, tá? Manipulação e aplicação. Então, esses 3 pontos são extremamente importantes. Tá bom? Então, guarda isso. Quando você for estudar matemática, qual é um bom livro de matemática? O livro que tem essas 3 coisas. Tá? Então, você tem que definir as coisas na matemática, tem que manipular. Ou seja, você tem que fazer as contas rápido. Não adianta você saber qual é o conceito e gastar 5 horas para fazer a conta. Não adianta. Tem que fazer a conta rápido. E tem que saber aplicar. Também não adianta você saber o conceito, saber manipular as paradas todas, mas na hora que você depara com um problema na vida real, você, não sei que era isso, não entendi que era uma divisão. Tá? Então, por exemplo, você pegou 236 balas, né, e vai pegar e dar bala para as crianças. Quantas balas vão sobrar no final das contas? Se eu der 236 balas para 12 crianças e todo mundo receber igualmente. Eu consigo tirar 2 informações dessa conta aqui. Quais são as informações? As informações é que se eu pegar 236 balas e dividir entre 12 crianças, tá? O que vai acontecer é que eu vou dar 19 balas para cada criança. Tá bom? E mais uma coisa, vão sobrar 8 balas no final das contas. Então, se eu quisesse dar um número certinho para cada uma, eu teria que comprar mais 4 balas ou esconder 8, tá? Então, eu compraria mais 4, daria mais uma para cada um, e aí cada um ficaria com 20. Ou esconderia essas 8 balas, dava só 19 para cada um, e beleza, tá? Então, guarda essas 8 aí para dar certinho para cada um. Mas, no final das contas, é isso que está acontecendo. Eu estou pegando um saco com 236 balas, tenho 12 crianças, estou dando 19 balas para cada um. E está sobrando 8. Então, numa conta de divisão, cada número desse significa isso, tá? Então, 236 seria o quê? Seria a quantidade total de balas. 12 seria o número de crianças. 19 seria a quantidade de balas que cada criança recebeu. E 8 são as balas que sobraram, que não deu, né? Faltou bala para distribuir ali, fazer mais uma rodada de distribuição para cada criança. Tá bom? Então, basicamente, é isso que significa esses números aqui nessa conta. Então, você já entendeu a definição, você já entendeu a manipulação, e agora você tem que entender como é que aplica essa coisa. Tá? Quando aparece na vida real, você tem que entender como é que essas coisas funcionam. E isso também tem no livro do Bizu. Isso é bastante interessante. Então, guarda isso, tá? Isso é importante você guardar sempre que você for estudar matemática, sempre. Tá? A matemática ela é baseada em 3 pilares. Primeiro pilar, definição, você tem que definir as coisas. Depois, manipulação. Definição ou conceituação, tá? Então, primeiro pilar, conceituação ou definição. O segundo, manipulação. E o terceiro, aplicação. Tá? Lembrando que a definição é quando você define as coisas, conceitua, né, diz o que é aquela coisa. A manipulação é quando você faz literalmente ali a conta. E a aplicação é quando você utiliza isso na sua vida real. Então, quando você consegue utilizar essas 3 coisas, você
tá com os pilares bem definidos para matemática, sua matemática é muito forte. E provavelmente você vai estar dominando a matemática. Então você precisa disso para dominar a matemática. Definição, manipulação e aplicação. Ou conceituação, manipulação e aplicação. Tá bom? Então, esse livro vai te dar essas coisas, vai te explicar essas coisas que outros livros costumam não explicar. E por que esse livro tem essa característica? Porque esse cara era um teórico matemático. Ele sabia exatamente que isso era necessário para quem está querendo aprender matemática, quem está querendo estudar matemática. Muita gente que está aqui seguindo a gente aqui agora, que está aqui assistindo a gente aqui agora. Só um minutinho que minha garganta tá punk. Mas muita gente que está assistindo a gente aqui agora, eu tenho certeza que tem alguma dificuldade com matemática, tá? E é provável que um desses pilares aí esteja enfraquecido, principalmente na matemática básica. E a matemática básica, ela depende inicialmente de você entender quem são os números, de entender como é que os números funcionam e de entender as contas. Então, a aritmética ela é muito importante para quem quer estudar matemática básica. Coloca aí nos comentários para mim, você tem dificuldade com a matemática básica? Quais são as suas dificuldades com a matemática básica? Tá? Então comenta aí, coloca no chat aí, né? Quais são as suas dificuldades com a matemática básica. E aí, gente, assim, por exemplo, eu vejo muita gente que às vezes pega um livro e fala assim, não, mas esse livro aqui tem um problema. Aí se liga no problema que aparece no livro, ó. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar o livro aqui, ó. O livrinho aqui, né? Pra gente lembrar dele, tá? Então, muita gente coloca, né, alguns problemas assim. Imagina esse tipo de problema. Uma menina está andando na rua. Uma menina está andando na rua. E encontra um papel. Nele está escrito. Aí o cara faz até o desenhozinho lá do papel, né? Na questão. Faz o desenhozinho lá do papel. Né, o papel aqui, tá? E aqui tá escrito assim no papel, tá? 2x mais 3 igual a 5. E aí a pessoa pergunta, quanto vale x? Tá? E aí a pessoa pergunta assim, quanto vale x? Bom, gente, isso aqui, em lugar nenhum do mundo, é matemática aplicada, tá? Não é porque você contou uma história no problema que isso é matemática aplicada. Isso não é matemática aplicada definitivamente. Tá? Isso nada mais é do que uma questão nada a ver que alguém, para dizer que ela era aplicada, não falou assim, resolva a equação 2x mais 3 igual a 5. A pessoa, na verdade, o que ela fez? Ela chegou para você, colocou lá esse texto aqui no início, né? Para dizer que a questão era aplicada, mas isso não é aplicação, tá? Isso nada mais é do que uma enrolação. Mas bom, você poderia resolver esse problema, tá? E aí repara que quando você vai resolver esse problema, você precisa de algumas coisas da aritmética, né? Você precisa um pouquinho da álgebra também, ó. Você sabe que quando você passa o mais 3 para o outro lado, ele vai virar menos 3. Na verdade, isso aqui é uma igualdade, né? Eu vou te explicar de onde vem esse menos, né? Quando você passa para o outro lado e vira menos, na verdade, por que isso acontece? Presta atenção. Ó. Você tem essa equação 2x mais 3. Isso aqui é igual a 5, correto? Aqui tem uma igualdade, ou seja, esse lado aqui ó, do 2x mais 3 é exatamente igual a esse lado aqui do 5. O que eu faço, né, para deixar o x sozinho? A minha ideia é deixar o x sozinho. Então, o que eu faço aqui? Ó? Eu faço o seguinte, eu venho aqui e tiro 3. Ó. Por quê? 3 menos 3 vai dar 0. Então, eu venho aqui e tiro 3 do outro lado também. Por quê? Se eu tiro 3 de um lado e tiro 3 do outro, eu deixo as duas equações o quê? Iguais. Eu deixo os dois lados da equação o quê? Iguais. Então, a equação se mantém, tá? Sem que eu altere ali a equação. É como se fosse uma balança. Eu vou fazer um exercício com a balança exatamente igual a esse. Então, esse 3 com menos 3 some, e é como se esse mais 3 aqui ó, tivesse ido para o outro lado e tivesse virado menos 3. Tá? Então, isso aqui é para igualar, para manter a igualdade da equação, na verdade. A equação já tem uma igualdade, e aí se você tira 3 de um lado, tem que tirar 3 do outro. Por isso que você joga o 3 para o outro lado e troca o sinal. Na verdade, você está mudando o quê? Está mudando a operação.
Era mais 3, virou menos 3. Pega a operação inversa. Bom, aqui você resolve. Vai dar 2x igual a 2. E aqui você vai utilizar o mesmo artifício de novo. O que você fizer de um lado, você vai fazer do outro. Então, por exemplo, aqui, ó, se você multiplica o lado de cá por 1/2, o que você vai fazer aqui? Também vai multiplicar por 1/2. Então, quando você faz 2x vezes 1/2, né, o que vai acontecer? 2 vezes 1 dá 2, dividido por 2 dá 1. 1 vezes x é a mesma coisa que x. Tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que x. E aqui, 2 vezes 1, 2. Né? Então, vai ficar 2 dividido por 2. Repara, quando a gente aprende isso aqui, às vezes, na escola, né? Tá assim, ó, 2x igual a 2. O que o professor fala para você? Pega esse cara aqui e passa para o outro lado o quê? Dividindo. Ele está aqui multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Por isso, ó, né? Porque a gente multiplicou aqui por 1/2 para assumir que vai ser 2 daqui. Tá? Então, vai ficar 2 dividido por 2, x igual a 1. Tá bom? Então, x é igual a 1 o quê? Nada, né? X é igual a 1, isso aqui na verdade é um numeral, não é nem um número. Ele não está significando nada para a gente. Foi só uma equação que a gente resolveu, que estava lá no papel que a menina achou no chão. Bom, isso não é aplicação, tá? Mas daria para utilizar, daria para fazer uma aplicação com esses dados? Sim, daria. Né? Imagina o seguinte, ó, vamos imaginar a seguinte situação, tá? Imagina que você tem uma balança. Eu não sei se vocês já foram em feira, tá? Na minha cidade de Natal tinha muita feira. E nas feiras geralmente tem uma balança bem antiga, tá? Agora a galera está utilizando já mais a digital, né? Mas tinha uma balança bem antiga que era o seguinte, tá? O camarada colocava um prato de um lado e colocava um prato do outro. Desculpa se meu desenho não ficar bom, tá? Colocava um prato de um lado e do outro. Bom, a balança fica equilibrada, né? Ou seja, fica retinho aqui. Quando você coloca mais peso na balança, o que acontece? Ela desce para o lado que está com mais peso, tá? Se você colocar mais peso para o outro lado, né? Obviamente vai descer para o outro lado. Bom, enfim, o que se faz com essa balança? O cara chega aqui, tá? Vamos dizer que você chegou na feira lá e decidiu comprar um mamão, tá? Aí você comprou um mamão, colocou um mamão aqui. Mamão. Eu vou fazer o desenho do mamão aqui para você ver, tá? Mas não sei se vai ficar bom. Então aqui está o mamão que você comprou. Tá? Deixa eu colocar ele laranjinha aqui, né? Mamão costuma ser laranja. Vamos colocar ele laranjinha aqui. Ficou meio marrom, enfim, mamão. Tá? Aí você decidiu não comprar um, né? Mas você decidiu comprar dois. Dois desse aqui, né? Decidiu comprar dois. Bom, você comprou 2 mamões aqui, colocou eles aqui, né? Beleza. Aí o que vai acontecer com a balança? Ela vai cair. Aí o cara fala assim, bom, vou equilibrar a balança para ver quanto é que pesa. Aí ele vem aqui, coloca um peso, por exemplo, de 5 quilos, tá? Ele vem e coloca um peso de 5 quilos. Só que a balança, só que aqui é muito pesado, 5 quilos aqui é muito pesado. O que vai acontecer? A balança vai pender para o outro lado, vai cair para o outro lado, porque 5 quilos é mais pesado do que os 2 mamões que foram comprados. Os 2 mamões, enfim, como é que é o plural de mamão? Mas coloca aí se você sabe o plural de mamão, coloca aí embaixo. Então, beleza, pegou o mamão aí, né, os dois, e comparou lá com os 5 quilos. E aí pendeu para o outro lado. Para equilibrar, ele fala assim, bom, tenho uma ideia, vou colocar um peso um pouquinho maior do outro lado e ver o que vai dar. Aí ele vem aqui, né, pega um outro pezinho um pouquinho menor do que aquele, tá? Coloca aqui. E esse pezinho tem 3 quilos. Bom, agora veja bem, a balança ficou equilibrada. De um lado do prato tem 2 mamões e um peso de 3 quilos, e do outro lado tem um peso de 5 quilos. Tá? Então, quanto pesa cada mamão? Veja bem, agora é um problema prático, matemática aplicada. E aí, se você entende a ideia, tá, da equação aqui, você entendeu que o mamão é uma incógnita, você não sabe quanto ele vale. Então, se você não sabe quanto ele vale, ele é o quê? Uma incógnita. Então, você vai vir aqui, ó, e vai chamar isso aqui de x. Se você quiser chamar de m de mamão, pode, é até melhor, né? Em vez de chamar de x, chama de m, pô, m de mamão, tá? Então, o peso do mamão, ó, m e m. Vamos dizer que os dois ali têm o mesmo peso, tá?
Vamos dizer que um não é mais pesado que o outro, tá? Tem o mesmo peso. Então esses dois caras juntos aqui, ó, né, o M mais o outro M, tá? Mais os 3 quilos, isso aqui vai dar o quê? Vai dar 5 quilos. Olha que bacana agora, ó. M mais M deu o quê? 2 M's, tá? Se eu trabalhar só com o número, 2M mais 3 é igual a 5. Ó, vê se isso aqui, ó, não é a mesma coisa do que está aqui em cima. Vê se não é a mesma coisa. Mesma coisa, tá? Então, isso aqui sim é matemática aplicada. Ó. Isso aqui é matemática aplicada. O feirante sabe matemática. Ele sabe matemática aplicada. Por quê? Porque ele faz conta. Ele vai colocando os pesos ali e vai fazendo conta. Ele utiliza a equação? Não necessariamente, tá? Ele já aprendeu uns macetes ali de colocar peso de um lado, peso do outro, diminui, divide, tá? Mas ele já meio que entende intuitivamente como é que faz para achar o peso aqui desses dois aqui, né? Desse conjunto de mamões aqui. Mamãos? Acho que é mamãos, cara. Acho que não é mamões, não. Acho que é mamãos. Mas, enfim. Ele sabe como achar o peso do mamão, então. Tá? Então, mas se você, sei lá, não tivesse a habilidade que o feirante tem, o que você poderia fazer? Utilizar aqui essa equação. Então, M mais M dá 2M, 2M mais 3 igual a 5. Tá? E aí você vai fazer essa continha naturalmente, né? Do jeito que a gente fez aqui. Pode passar o 3 para o outro lado, aqui você já aprendeu a manipulação, já está craque. Já vai fazer 2M igual a 5 menos 3. 2M igual a 2. E aí M é igual a 2 sobre 2. E por fim, M igual a 1. Então está resolvido aí o problema da balança. Tá? E aí veja bem, como é que é diferente a parte de baixo da parte de cima. O exercício de baixo te faz raciocinar, te faz pensar. Tá? Talvez, sem saber a matemática algébrica, sem saber essa álgebra aqui, mesmo sem saber isso, você consiga resolver esse problema, porque você vai pensar ali, bom, 3 quilos, 5 quilos do outro lado, o que eu poderia fazer? Imagina que isso aqui não fosse um peso inteiro, né? Fosse vários pezinhos de 1 quilo, né? Fossem vários pezinhos de 1 quilo. Eu teria o quê? 5 pezinhos de um lado e 5 pezinhos do outro. 5 pezinhos de 1 quilo. Né? Cada um pesaria 1 aqui, né? 1 quilo para cada pezinho. E do outro lado, em vez de eu ter esse peso aqui de 3 quilos, eu teria o quê? Eu teria 3 pezinhos, né? Então, olha que ideia bacana, ó. Teria aqui 3 pezinhos, tá? De 1 quilo. Bom, se eu tirar um de cada lado, o que vai acontecer? A balança vai continuar equilibrada. Eu não posso tirar um de um lado e não tirar do outro, senão ela vai arriar para o outro lado. Então, vem aqui, ó, e tira um pezinho desse lado e tira um pezinho do outro. Bom, a balança continua equilibrada, beleza? Tirei esse pezinho de um lado, tirei um pezinho do outro. Continua equilibrado. Tirei um pezinho de um lado, tirei um pezinho do outro. Continua equilibrado. Quer dizer o quê? Quer dizer que esse mamão mais esse mamão equivale a 2 kg. Se os dois mamões ele têm o mesmo peso, né? Se cada mamão tem o mesmo peso, você tirar um mamão e tirar um pezinho, vai sobrar o quê? Vai sobrar um mamão e um peso de 1 kg. Quer dizer que aquele mamão tem 1 kg, tá? Então, o conjunto aqui, né? Os dois juntos teriam 2 kg, tá bom? Então, basicamente é isso. Se você quer o valor dos dois, né? Se o feirante está te vendendo os dois aqui de uma vez só, os dois mamões de uma vez só, o que ele vai fazer? Ele nem precisa tirar o pezinho, porque ele já sabe que os dois mamões juntos pesam 2 quilos. Então ele vai te cobrar quanto? Vai te cobrar o peso aí de 2 quilos. Tá? Então se cada quilo, sei lá, custa 5 reais, tu vai pagar 10 reais para levar esses dois aí. Beleza? Você está levando 2 quilos. Então basicamente é para isso que serve, né? A conceituação, a manipulação e a aplicação. Então você conceituou a equação aqui, depois você manipulou, tem que saber fazer essas contas aqui, tá? E você aplicou num problema real. Você pegou um problema real e conseguiu encaixar ali a tua equação. Tu entendeu que aquilo era uma equação e conseguiu encaixar. Esse livro vai te dar essas ideias. Eu vou trazer aqui para o nosso canal também várias coisas em relação a essas ideias, tá? Que isso vai te ajudar bastante. Isso muda totalmente a tua perspectiva. Em vez de você só ficar fazendo exercício de conta, que não significa absolutamente nada. Tá? É importante para a manipulação? É importante. Lembra dos 3 pilares.
É importante? Importante. Mas você não pode fazer só isso, senão aquela coisa perde o significado para você. Tá? Então, a dica que eu dou para vocês, pega esse livro, tá? Que vai estar lá embaixo para vocês, na descrição. Pega esse livro. E você vai estudar com esse livro da seguinte maneira. Agora eu vou te ensinar como estudar com esse livro. Tá? Vou te ensinar como estudar com esse livro agora. Ó. Então, como estudar com esse livro. Então vamos lá. Ó. Como estudar com este livro. Como é que você estuda com esse livro? Bom, primeira coisa é saber o que você não sabe. Como assim saber o que você não sabe? Ó, se liga. O que a gente sabe, mas o que a gente não sabe, a gente não sabe. Parece óbvio, mas tem gente que não sabe aquilo que ela não sabe. Como assim? O que tu tá falando? Tá muito doido esse papo. Bom, o papo é o seguinte, ó. Você, ó, anota essa frase. Você precisa descobrir o que você não sabe. Pode parecer óbvio isso, tá? Mas não é óbvio, tá? Por exemplo, às vezes na sala de aula, vocês já devem ter ouvido falar isso, tá? Chega um aluno e fala assim pro professor: professor, não entendi nada. Cara, como assim o cara não entendeu nada? Alguma coisa ele entendeu, ele pode não ter entendido tudo, mas não entendi nada é complicado, tá? Senão ele não deveria estar naquele ano. Porque não entender nada, por exemplo, não entendeu nem as contas que foram feitas. Quando o professor dividiu 8 por 2, ele não entendeu que deu 4. Tá? Então, assim, ele não entendeu 8 por 2 dá 4, isso ele não entendeu? Porque se ele não entendeu, ele não sabe divisão. Quando o professor somou 2 mais 3 e deu 5, ele não entendeu isso também? Tá? Então, assim, ele tem que saber o que ele não entendeu. Então, quando você for perguntar a alguém assim, pô, não entendi isso aí. O que exatamente você não entendeu? Tá bom? Então, você tem que descobrir aquilo que você não sabe. Então, por exemplo, numa equação, tá? Numa equação, igual aquela que a gente colocou, 2x mais 2x mais 3, né? 2x mais 3 igual a 5. O professor veio aqui, passou o 3 para o outro lado, ficou 2x igual a 5 menos 3, 2x igual a 2, você, opa, não entendi. O que você não entendeu? Você não entendeu por que o 3 está do outro lado agora e por que ele está com sinal negativo. Você não entendeu isso. Então, professor, não entendi por que o 3 está do outro lado da igualdade e por que o 3 é negativo. Não entendi isso. Entende? Você não entendeu nada. Não, você entendeu. 5 menos 3 é 2. Isso aqui você entendeu. Tá? Tranquilo. 5 menos 3 é 2, tu entendeu. Se ele vier aqui e fizer assim, ó, x é igual a 2 sobre 2. X é igual a 1, né? 2 dividido por 2 dá 1. Pô, tu entendeu. O que tu não entendeu foi por que esse 2 veio parar aqui embaixo. Isso tu não entendeu, pode não ter entendido. Então tu pergunta, professor, eu não entendi porque o 2 para do outro lado lá embaixo, dividindo o outro 2. O professor vai te explicar. Então, aqui você não vai ter um professor nesse livro, né? Você vai ter o livro. Então, o que você precisa saber? Você precisa saber o que você não sabe. Então, por exemplo, se você está fazendo uma divisão, igual a gente mostrou, 236 dividido por 12. Aí, lembra o que eu fiz? Coloquei 1 aqui, 12 vezes 1, 12. Fiz 12 vezes 1, que é igual a 12. Você sabe fazer 12 vezes 1? Porque se você não sabe, a parte que você não entendeu da conta é o quê? É a multiplicação. O que você tem que estudar? Multiplicação. Tá? Então, você vai estudar multiplicação. Aí, se você está estudando multiplicação, aí, por exemplo, você vê lá, 6 vezes 4. 6 vezes 4 é igual a 24. Não entendi. O que você não entendeu? Você não entendeu por que dá 24? Aí tem duas situações. Ou você não sabe qual é o conceito, você não sabe que 6 vezes 4 pode ser uma repetição do 4 6 vezes, tá? Então pode ser o 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4. E se você somar isso tudo aqui, vai dar 24. Agora, se você entendeu que o conceito é esse, que o conceito de 6 vezes 4, que esse símbolo aqui
significa a repetição desse cara aqui, esse número de vezes, se você entendeu esse conceito, quer dizer que você sabe que é 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4, só que você não consegue entender por que é 24. Então, o que você não sabe no final das contas? É a multiplicação? Não, é adição. Então, você tem que ir na raiz do problema, tá? Então, você tem que, para estudar, você tem que descobrir qual é a raiz do problema. Então, você vai na raiz do problema, vai descobrir, bom, a raiz do meu problema aqui é saber como que eu faço a conta de divisão. Mas eu não sei multiplicação, então tem que aprender multiplicação. Se eu não sei soma, primeiro eu tenho que aprender. Se eu não sei soma, não. Se eu não sei adição, primeiro eu tenho que aprender adição. Então você tem que ver o que você não sabe das coisas mais simples, aquela que você não sabe. E você vai começar por essa. Se você achar que você deve revisar algumas coisas anteriores, revise as coisas anteriores. Tá? E por que os métodos hoje não dão certo, os métodos de estudo hoje não dão certo, principalmente na escola? Porque você chega na escola, está aprendendo lá, sei lá, equação, e você não sabe isso aqui, ó, você não sabe divisão. Aí, essa equação, às vezes, tu sabe fazer porque as contas são muito fáceis, né? 5 menos 3 dá 2, aqui o 2 dividido por 2 dá 1, tranquilo. Mas se fosse assim, ó, se fosse uma equação talvez desse tipo aqui, ó, 2x menos 3 igual a menos 5, quando esse 3 passa para o outro lado, né, ele vira 2x igual a menos 5 mais 3, aqui talvez tu já se enrole. Porque aqui vai dar 2x igual a menos 2. E você não sabe fazer isso aqui. Tá? Então, em cada etapa da sua vida, você tem que entender cada conceito. Se você não entende, em algum momento, você ficou prejudicado. E aí você não entende todo o resto. A matemática ela é sequencial. E aí, o que esse livro te traz? A sequência. Só que, se você não quiser estudar o livro todo, você tem que ver em que ponto da sequência você está. Tá? Então, imagina, por exemplo, videogame. Né? Tem as fases lá que você vai jogando lá no videogame e tal, e chega uma hora que você não consegue passar. Tá? Por quê? Porque ali está acontecendo alguma coisa, você está com um problema. Depois que você passar daquela fase, você vai entender como é que passa dela. E você sempre vai conseguir passar. Talvez você engasgue na próxima. Na matemática é a mesma coisa. Você tem que saber em que fase você parou. Só que na nossa vida, né, loucamente, a gente vai estudando matemática, a gente vai avançando as fases, vamos dizer assim, e a gente chega lá no ensino médio sem saber absolutamente nada. E por que hoje o ensino não funciona? Porque a gente faz o contrário do que é o videogame. Né? O videogame a gente para em um determinado momento porque a gente não consegue avançar. E aí a gente tem que se esforçar para conseguir passar ali para avançar as fases no videogame. Na matemática, a gente vai passando as fases sem entender algumas coisas muito bem. O que acontece lá na frente? Cara, aquelas coisas básicas que a gente precisava, a gente não tem. A gente não sabe passar a próxima fase. Porque para passar a próxima fase na matemática, você tem que saber passar todas as fases anteriores. E aí, cara, já era. Tá? Então, qual é a maneira, né, de você não estar perdido para sempre? A maneira é voltar na fase que você passou sem saber e aprender ali aquele conceito que ficou faltando. Então, basicamente, o que você vai fazer é pega os conceitos, tá? Pega os conceitos. Pega o conceito mais simples, tá? Então, por exemplo, eu tenho problema com multiplicação. Não consigo multiplicar, não sei a tabuada. Rômulo, se me perguntar 8 vezes 8, cara, não sai 64 da minha boca. Se perguntar 7 vezes 7, não sai 49 da minha boca. Reparou como é que eu falei rápido? Por que eu falei rápido? Eu tô olhando para a câmera, eu não tô olhando para lugar nenhum, tô falando direto com você. Por que eu falei rápido? Porque tá na minha cabeça, tá? Então, se isso não tá no teu sangue, ó, cara, vai te fazer falta, porque na hora que tu for fazer uma conta, tu vai precisar saber isso de cabeça, rapidamente, tá? Então, assim, você tem que praticar, tem que treinar. Então, o que você vai ter que treinar nesse caso? A manipulação. Se você já entende o conceito, tá? Já entende que 7 vezes 7, você já entende o conceito. 7 vezes 7 é 7, mais 7, mais 7, mais 7, mais 7, mais 7, mais 7. 7 vezes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você já entende isso. E você sabe somar, né? 7 mais 7, 14, e tal, bababá, e beleza, 49. Né? Ó, 14, aí você vem aqui, junta esses 14 com 7, 21.
Aí vai vendo que vai dando a tabuada, né? Aí 21 mais 7, 28. 28 mais 7, 35. 35 mais 7, 42. 42 mais 7, 49. Você consegue fazer essa conta, tá? Porém, você não tem essa conta na cabeça. Por quê? Porque você manipulou poucas vezes isso aqui, você fez isso aqui poucas vezes. Então tem uma maneira de fazer, você tem que decorar a tabuada, não tem jeito. Então você vai ter que fazer a tabuada muitas vezes para poder decorar. Aí você tem métodos, né? Ou você memoriza, ou você faz por repetições, faz várias contas de multiplicação, chega uma hora que aquilo você aprende, né? É igual decorar o telefone de alguém, né? Você quer decorar o telefone de alguém. Você olha o número a primeira vez e já decora? Cara, dificilmente alguém faz isso. Mas depois que você liga para a pessoa 10 vezes, né? Você começa a namorar alguém, você liga para a pessoa a primeira vez. Aí você tem que olhar lá na sua agenda o telefone da pessoa. Ih, o telefone da pessoa é esse. Aí você liga a segunda vez. Pô, aí você memoriza lá. Cara, depois que você liga 10 vezes pra pessoa, cara, você já memorizou o telefone dela. Obviamente, hoje em dia a gente utiliza, né, direto no telefone, o telefone já está lá gravado, às vezes a gente nem memoriza. Mas se você tiver que pegar o telefone da pessoa e digitar num outro aparelho, sei lá, para ligar, depois de tu fazer isso algumas vezes, tá? Talvez não seja na primeira, né, na segunda, né, na terceira, mas lá pela 10ª vez, com certeza você vai ter gravado o número da pessoa ou vai estar próximo de gravar. Então, você vai ter que treinar um pouquinho essas coisas, tá? Então, antes de passar para a próxima fase no livro, você tem que ter certeza de que essa numeração, né, conforme eu falei com vocês, ele vai dando uma numeração, número 1, número 2, número 3. Então, se você está engasgado lá no número 3, você só vai passar para o número 4 se você tiver com a conceituação, com o conceito na cabeça, né, com a manipulação, tá? Com a manipulação e com a aplicação na cabeça. Se você sabe utilizar, se você conhece o conceito, sabe manipular aquilo ali e sabe aplicar isso na vida real, pode passar para a próxima fase. Se não, não passe para a próxima fase, tá? E aí, se você tiver com dificuldade, pode me procurar. A gente está no Telegram, a gente está no Instagram, a gente está em todos os grãos, a gente está no Facebook, está no YouTube, a gente tá no TikTok, a gente tá no Kawaii, enfim, a gente está em vários lugares. Tem um blog agora também e também tem um podcast. Então a gente tem vários canais diferentes, tá? Então pode me procurar lá, Rômulo, não consegui entender isso aqui e tal. Vou te explicar sem problema nenhum. Se não der para te explicar na hora, eu faço um vídeo, porque eu trabalho, né? Enfim, eu dou aula na faculdade de matemática, de física, química, dou aula na faculdade de engenharia, então assim, minha vida também é um pouco atribulada, mas se eu não puder te explicar ali na hora, eu vou fazendo vídeos para você e vou tentando te mostrar algumas coisas que são importantes para você ir avançando de nível, tá? Mas tenta entender isso como níveis, tenta entender esse livro como vários níveis, tá? Então ele vai te dando ali vários numerozinhos, cada número ele depende do número anterior. Então essa é a grande contribuição do Bizu. Esse é o Bizu do Bizu, tá? O Bizu do Bizu ele criou um livro que ele é sequencial. E você pega o livro, se você aprendeu o número 1, você dá um check lá, vai para o número 2, dá um check lá, vai para o número 3, assim por diante, até que você vai ter visto todos os números. Quando você estiver no último número, quer dizer que você aprendeu toda a aritmética básica, tá? E aí, gente, é um livro de 200 páginas, pelo menos a minha impressão. Essa que eu estou disponibilizando para vocês, acho que tem um pouco mais, acho que são 250 e poucas, porque o tamanho era um pouquinho menor, né? Enfim, o meu já é um tamanho de A4, A4 não, A5, e acho que o tamanho desse livro que eu estou disponibilizando para vocês é um pouquinho menor. Mas eu espero que seja de grande valia esse livro para vocês. Então, esse livro vai te ajudar a dominar a matemática básica. E ele está aqui embaixo. Você pode baixar o livro, pode estudar com ele, se você quiser estudar de outras maneiras também. Mas pelo menos tem isso que eu te passei aqui agora, cara. Essa é uma grande dica, valiosíssima. Antes de você estudar qualquer coisa em matemática, saiba onde você se encontra. Então, se você descobre onde você está, você vai estudando a partir dali. E aí, essa é a única maneira de resgatar a matemática. Tá? A matemática a gente não consegue aprender em pedaços, depois juntar e resolver problemas. Não é assim. A gente segue uma sequência. Tá? Quando você chega a uma matemática mais avançada, você pode fazer isso. Tá? Você pode estudar ramos diferentes da matemática e combinar esses ramos para resolver determinados problemas complexos. Mas
cara, se você está tratando de uma coisa específica, por exemplo, aritmética, não tem jeito, tá? Não adianta você aprender álgebra, porque a álgebra não vai te ensinar aritmética. Não adianta você aprender teoremas geométricos, porque esses teoremas geométricos não vão te ensinar aritmética. Pelo contrário, você vai precisar da aritmética para trabalhar com esses teoremas geométricos complexos, tá? Então é importante que você, pelo menos nesses níveis iniciais, né, que é o ensino fundamental e médio no Brasil, você não separe as áreas da matemática e siga uma sequência. Esse livro é excepcional para seguir a sequência da aritmética. Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que seja uma grande contribuição para vocês. Foi para mim, tá? Eu comprei o livro, comprei a edição impressa, embora possa ser baixado gratuitamente. Estou disponibilizando para vocês, mas pode ser baixado lá no site do Ministério Francês e na Universidade de Coimbra. A Universidade de Coimbra está em português. No Ministério Francês da Educação Francesa está em francês, que é o caso da minha edição, está em francês, tá? Eu comprei dessa editora aí. E, bom, basicamente é isso. Espero que tenha ajudado vocês aqui hoje e até um próximo vídeo. Entra lá nas nossas redes sociais, diz para mim o que você quer ver aqui no nosso canal, o que você quer ver aqui no nosso Instagram, no nosso YouTube, no nosso Facebook. Eu vou colocar para vocês aqui aquilo que vocês querem aprender, beleza? Aquele abraço para vocês, até o próximo vídeo. Fui!